E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou estar falando sobre restaurantes orientais aqui no Brasil, né? Mas aqueles que todo mundo já deve ter comido por ser mais acessível, né? Porque tem um restaurante mais caro e os restaurantes mais baratos, que seriam os populares, né? E é justamente os populares que eu vou estar abordando no vídeo de hoje, porque muitos restaurantes, né, os cardápios, eles acabam trocando os nomes, né? Se é um restaurante chinês, ele acaba colocando nome japonês nos alimentos. Ou se é um coreano, acaba colocando nome chinês nos alimentos. E vice-versa, né? Eu acho que é um assunto legal que ninguém pode ter percebido, mas acontece muito, né? Eu vou estar abordando sobre o vídeo, sobre esses alimentos, né? E explicar um pouco a diferença, né, dos nomes de cada cultura que eles dão para os alimentos, porque sim, cada cultura, por mais que é praticamente a mesma comida, tem o seu nome para aquele país específico, né? E falar um pouco sobre essas diferenças que acho que muito provavelmente ninguém percebeu, mas acho que depois desse vídeo vai perceber, né? Mas enfim, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, eu vou falar sobre os restaurantes orientais aqui no Brasil, né? Os restaurantes populares que acabam trocando os nomes, enfim. A ideia desse vídeo, pessoal, eu tive quando eu comi justamente comida oriental, que na verdade era comida chinesa. Porém, quando eu vi no cardápio, né? Geralmente quando eu vejo, né? Porque quem me pede é minha mãe, mas eu percebo que, tipo, quando é um restaurante oriental que fala que é da cultura chinesa, muitos acabam colocando os nomes das comidas em japonês, né? E às vezes comida japonesa pode colocar nome japonês, coreano, chinês ou até mesmo coreano. E bom, pessoal, durante a minha pesquisa, né, eu acabei entrando no Shine Box, que eu acho que é o mais popular, né, que todo mundo conheça. E durante a minha pesquisa, né, eu vi que não tem só a comida japonesa, como tem a comida chinesa, né, com os nomes chinês, que seria o foco original do Shine Box, né. Porém, eu vi no cardápio, né, que eles colocaram uma comida que não tem nada a ver com a Ásia, que seria o Poke. Poke, ele é uma mistura de arroz com peixe cru e outras coisas que você pode colocar fruta, legumes, enfim. O Havaí, basicamente, ele não é asiático, e sim um estado americano, né? Que os americanos colonizaram praticamente o Havaí, né? Então, meio que... Eu não sei se é por causa do peixe cru, né? Mas, enfim, colocaram uma comida havaiana que não tem nada a ver com a Ásia num restaurante que fala da China, mas tem comida japonesa. De colocar nome em coreano ou japonês ou chinês num restaurante, né? Então, assim, é uma coisa que eu percebo, não sei se vocês perceberam, mas eu acho muito estranho quando um restaurante se diz, sei lá, da China e tem nome coreano no meio, né? Ou vice-versa. Então, assim, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para mostrar para vocês o quanto aqui no Brasil... de uma certa forma, as pessoas generalizam as culturas asiáticas, né? Muitos, provavelmente acham que tudo é igual, por justamente esses restaurantes terem esses nomes trocados, né? Então, eu acho muito engraçado e eu acho que muitas pessoas aqui vão perceber só depois que eu falei, né? Então, se você nunca percebeu, deixe nos comentários, beleza? E bom, falando sobre o caso do vídeo de hoje, né? Acho que vocês, como eu falei, já devem ter comido em restaurante popular, seja Shining Box, League, Mei Mei, Din Din, né? Que tem. Isso geralmente alguns shoppings também tem esses restaurantes, né? Não tô falando do Shining Box e do League, mas o Din Din, Mei Mei, Gendai, né? Eu acho que muitos de vocês não perceberam, mas esses restaurantes orientais, né? Que geralmente são especializados em um certo tipo de comida da Ásia, seja
chinesa, ou coreana ou japonesa, geralmente no cardápio eles acabam trocando os nomes, né? Eles não colocam o nome original daquele país, mas geralmente colocam sempre o nome japonês, né? Tipo, se é um restaurante chinês, do nada você vai ver temaki, vai ver takoyaki, vai ver yakisoba. Aí quando você vai ver, é chinês, né? O que acontece muito. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas que poderiam ser diferentes sobre os restaurantes, né? O restaurante podia ser focado naquela cultura que ele diz que é o restaurante, né? Tem muitos restaurantes mesmo, pessoal, que tipo não é focado em uma cultura em si. Então tem muitos restaurantes que eu já vi, inclusive eu moro aqui do lado de um que se chama Sabor Oriental, né? Mas ele é estranho porque tem a foto da China, porém fala Sabor Oriental. Mas aí quando você vê, tem justamente nome em japonês e até acho que chinês. Eu nunca cheguei a ver o cardápio desse restaurante aqui perto, mas eu já vi do Shine Box, League, enfim. Acho que vocês também já devem ter comido nesses restaurantes, né? Mas acho que muitos, como eu falei, não devem ter percebido sobre os nomes japoneses dentro de um restaurante chinês ou coreano dentro do restaurante chinês. Não sei como que é no da Coreia, porque eu nunca comi comida coreana, né? Então nunca fui em um restaurante coreano aqui no Brasil, mas justamente os restaurantes chineses aqui do Brasil tem nome japonês em alguns alimentos, né? Lembrando que eu vou falar mais pra frente, os nomes, né, de como você fala, né, porque cada restaurante acaba não fazendo isso, acaba só colocando o nome, infelizmente, da comida em japonês quando o restaurante fala que é chinês ou coreano, né, mas enfim, esse sobre o vídeo de hoje. E lembrando, pessoal, que eu não estou falando de restaurante caro, né? Porque os restaurantes mais caros, esses sim tem, digamos, o cardápio certo, né? Seja em chinês ou coreano ou japonês, eles têm um foco extremamente certo com relação aos nomes, né? Eu estou falando mais os restaurantes populares, né? Que, como eu falei, Shine Box, League, Mei Mei, Jin Jin. Esses restaurantes que enfim, são chineses, que tem nome chinês, ou fala que é da cultura chinesa, mas quando você vai ver é comida japonesa, né? Enfim, é mais uma observação mesmo que eu quero deixar bem claro, né? E bom, acho que vocês devem estar se perguntando, então o que tem de errado nesses restaurantes trocarem os nomes, né? Que é bem comum, para falar a verdade, né? E bom, tem várias coisas erradas, né? Por exemplo, muitos brasileiros não sabem diferenciar uma cultura da outra, né? Oriental, no caso. Por exemplo, não sabem diferenciar quando é um japonês, quando é um coreano, um chinês, né? Eu acho que devido aos restaurantes, no caso, venderem comida com nome trocado, eu acho que isso ajuda ainda mais as pessoas não saberem diferenciar os orientais, né? Muitos acham que, sei lá, yakisoba é chinês porque vende o alimento no restaurante chinês, mas yakisoba, o nome é japonês, né? Cada país, pessoal, tem a sua comida, né? Que é a mesma comida praticamente, só muda que pode ser que seja mais apimentado, colocar mais frutos do mar, colocar mais outros tipos de carne, né? Então, assim, vai mudar o nome, a comida vai mudar, mas algumas coisas, alguns ingredientes não vão mudar, né? E justamente eu vou falar sobre os alimentos, né? Eu peguei alguns nomes de alimentos e eu vou falar justamente esses alimentos que tem no cardápio do League, Shine Box, Jin Jin, enfim. E vou falar para vocês como seria o jeito certo de cada país, né? E como eu vou falar sobre a comida, eu vou começar como o yakisoba. Eu acho que vocês já comeram yakisoba, né? Yakisoba, pessoal, o nome é japonês e o yakisoba, no caso,
Ele é literalmente japonês, né? Mas tem a versão coreana, a versão chinesa, mas cada um, como eu falei, tem o seu nome, né? Como vocês já sabem, yakisoba vem da palavra japonesa, mas a tradução em si do yakisoba é algo como macarrão frito, né? Soba, macarrão, e yaki frito, né? Já a versão do yakisoba coreano chama jajangmyeon, que acho que vocês já viram nos K-dramas, né? Nos K-dramas ou até mesmo no YouTube, né? Alguns coreanos comendo lá no Nubank, que geralmente eles comem esse yakisoba, né? E na China, pessoal, o yakisoba, né, ele é chamado de chop suey, né? Na verdade, o chop suey, ele pode ser tanto macarrão quanto arroz, porque é frito, né? Mas eu tô falando do yakisoba especificamente, né? Deixando claro. Outra comida que eu vou falar aqui, que acho que muitos de vocês já viram nos doramas, K-dramas, né? Aquele sushi gigante, né? Que é aquele sushi gigante redondo, né? No Japão, ele é chamado de makizushi, né? Ele tem vários condimentos, tipo pepino, cenoura, cebolinha, ovo, dependendo do manga, né? E na Coreia, é chamado de kimbap, né? Que é a mesma coisa, só que eles colocam kimchi e outros condimentos coreanos para ficar mais apimentado. Infelizmente, esse sushi, né, gigante, eu não achei como que se fala na China, né? Mas tá aí, como vocês podem ver, a mesma comida tem seu jeito de falar em cada país, né? Por mais que seja comida e seja quase a mesma coisa, cada país ele coloca o seu ingrediente para deixar diferenciado, né? Então, assim, cada país também tem o seu nome. A mesma comida pode ser que tem algum condimento a mais, né, no alimento, e não quer dizer que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa e ao mesmo tempo não é. É difícil de explicar, mas acho que vocês entenderam, né? É a mesma comida, porém só com algumas coisas a mais. E o nome muda porque o idioma muda, né? Então, assim, é estranho, né? Tipo, ver que os restaurantes aqui do Brasil não sempre colocam nome japonês quando você vê o restaurante chinês ou coreano. Eu acho bem estranho isso. Eu acho que, infelizmente, isso ajuda para as pessoas não diferenciarem, né? Não conseguirem diferenciar a comida oriental. Eu acho que até quando, sei lá, alguém que, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que quem tem mais condição de, sei lá, viajar, eu imagino que um dia vai, sei lá, pra Coreia, pro Japão, e ela pede sei lá, um yakisoba. E o coreano ou chinês, dependendo, eu acho que não vai entender, né? E também se falar de jajangmyeon pro chinês ou japonês, eu acho que eles não vão entender. Obviamente que alguns vão, né? Porque todo mundo conhece de uma certa forma a comida de cada um, né? O japonês conhece a comida do coreano, o chinês e vice-versa, né? Mas obviamente que muitos não vão gostar que você tá trocando os nomes, né? O que eu acho que, infelizmente, os restaurantes aqui do Brasil pecam nessa parte, porque acabam trocando os nomes e, sei lá, não sei se as pessoas também percebem isso, como eu falei, né? Não sei se as pessoas percebem que, sei lá, restaurante chinês tem nome japonês, né, das comidas, ou japonês tem nome chinês, enfim. Mas é importante ressaltar que alguns restaurantes, né, por mais que tenham nomes japoneses, né, tem algumas comidas sim que tem o nome daquele que é daquele país, né? Tipo, chop suey, tem no Shining Box, no Lig Lig, enfim, tem só uma outra comida que acabam trocando, né? E quando não é isso, acabam colocando, sei lá, sushi e sashimi, quando na verdade sushi e sashimi é japonês, né? Não tô falando que na Coreia, na China, não comam sushi e sashimi, mas eles têm um jeito certo de falar, né? Se eu não me engano, na Coreia eles acabam também falando sushi e sashimi, mas devido, né, ao Japão ter colonizado, enfim. Mas é importante ressaltar que, por mais que a comida seja a mesma, o nome muda, beleza, pessoal?
E bom, pessoal, agora vamos pro questionamento, né? Eu acho que muitos de vocês devem estar se questionando e eu vou peguei alguns questionamentos que eu acho que provavelmente vocês vão pensar e eu vou estar respondendo, né? Não sei nem se vocês estão se questionando, mas enfim, na verdade também não sei nem se vocês perceberam o que eu falei no vídeo, mas enfim. Primeiro questionamento, por que será que os restaurantes não têm esse tipo de cuidado, né? De falar que é restaurante chinês e coloca nome em japonês nas coisas. E bom, pessoal, eu acho que pelo simples fato de que quem criou o restaurante quer vender comida chinesa aqui no Brasil, ou japonesa, e tem os nomes trocados, ele tem preguiça de, sei lá, procurar pesquisar o jeito certo de falar, né? E eu acho que está muito enraizado aqui no Brasil também, na questão de as pessoas só acharem que tem japonês aqui. Então muitos acham que por preguiça e por falta de atenção acabam fazendo restaurante chinês com nome de comida japonesa ou vice-versa, né? Então eu acho que é mais na questão de preguiça assim de quem criou os restaurantes, né? E também porque como eu falei, todo mundo acha que só existe japonês no Brasil. Eu acho que fica mais fácil assim para as pessoas procurarem, né, a comida. Então assim, é uma coisa meio chata na minha opinião, porque eu acho que se a comida o restaurante é chinês, deveria pelo menos ter um nomezinho em chinês, né, no que na tradução. Porém, não é bem assim, acabam colocando o nome em japonês. Acho que é justamente por preguiça, né? E porque tá enraizado que aqui no Brasil só tem japonês. Então, acho que para ser mais fácil, né, de uma certa forma, acabam trocando os nomes, né? Acabam colocando nomes japoneses nas coisas quando não são, né? O que, para mim, é triste de saber, porque, tipo, vai que a pessoa, que eu falei, vai, sei lá, ela vai na China e pede yakisoba, e ela fala justamente yakisoba, só que yakisoba, como eu falei, a palavra é japonesa, como o jeito certo de falar o yakisoba da China é chop suey, né? Então assim, imagina isso acontecer, né? Então eu penso que tipo os restaurantes tinham que ter mais cuidado na hora que criar os cardápios, né? E colocar se é coreano, colocar só nome coreano, ou se é chinês, só colocar nome chinês nas comidas, né? Então eu acho que é mais questão que quem tem restaurante oriental aqui no Brasil, seja coreano, japonês ou chinês, tem esse pensamento que tem um pouco de preguiça e esse pensamento que aqui no Brasil só é japonês, né? Que infelizmente acontece bastante, né? As pessoas têm esse pensamento, né? Tipo, se tem olho puxado é japonês, ou chinês, né, no caso. Mas, enfim. E bom, agora o segundo questionamento, né? Isso muda alguma coisa com relação às coisas, né, da cultura? E bom, acho que sim, muda. Isso influencia o jeito que as pessoas veem a cultura oriental aqui no Brasil, né? Como eu falei, as pessoas acham que aqui no Brasil só tem mais japonês do que coreano, chinês. Mas em cada estado do Brasil tem coreano, japonês, chinês, né? Só que as pessoas têm que procurar saber a diferença, porque muitas das vezes acabam meio que estereotipando, chamando de japa, quando na verdade é coreano, chinês, né? Ou até mesmo de palavras ofensivas, né? Como China, Xing Ling, quando você vai ver o cara é japonês ou coreano, né? Então assim, eu acho que muda muito o jeito que influencia as pessoas, né? Você não saber que aquela comida é daquele país e você vê que tem o nome de outro país, eu acho que confunde mais as pessoas e ajudam elas a pensar que aquilo é o nome certo da comida, né? Eu acho que influencia muito o jeito que as pessoas veem e acabam acreditando na cultura oriental, né? Terceiro e último questionamento. O que poderia mudar
fosse diferente, né? E bom, eu acho que para ser diferente, como eu falei no primeiro questionamento, eu acho que as pessoas têm que procurar não ter preguiça e saber, né? Se ela quer abrir um restaurante chinês, ela tem que saber o nome das comidas da cultura chinesa, né? Porque por mais que são mesmas coisas, né? Das culturas, como eu falei, vai ter um condimento a mais, um condimento a menos, o jeito do preparo pode ser um pouco diferente de cada cultura, né? E eu acho que as pessoas precisam procurar, né? Saber sobre os alimentos, né? De que cada país tem o seu jeito de preparo, o seu jeito de fazer não, de comer, né? Eu acho que se as pessoas tivessem mais cuidado com relação a pesquisar mais, né, o tipo de alimento que come na China, no Japão, na Coreia, e saber que aquilo muda, né, a pronúncia muda, eu acho que isso ajudaria muito as pessoas a saber que, tipo, tem diferença na comida, que a comida não é bicho de sete cabeças, como acabam mostrando na internet ou na TV, né? Eu acho que tudo isso poderia ser diferente se as pessoas, né, que criam esses restaurantes orientais, pesquisassem mais, né? Pesquisar não vai matar ninguém, né? Você colocar a pronúncia certa dos alimentos no cardápio, né? Não vai gastar mais seu tempo, mas também não vai aumentar mais o seu tempo, né? Eu acho que se tivesse mais esse cuidado, eu acho que poderiam ajudar nessa parte em saber diferenciar as culturas, né? Em mostrar que as culturas não são iguais e cada país tem a sua pronúncia, né? Obviamente, como eu falei, tem restaurante que tem os nomes orientais, japoneses, quando você vai ver restaurante chinês, porém também tem os nomes certos, né? Importante deixar ressaltado isso, né? Então, mas é estranho, tipo, um restaurante chinês falar yakisoba, ou colocar sushi, sashimi, temaki, quando você vai ver, tem um nome trocado, né? Eu acho muito, sei lá, eu acho que isso, como eu falei, ajuda as pessoas a ter a mente fechada de que todo oriental come sushi, yakisoba. Quando você vai ver, é outro nome, é outro jeito de preparo, tem outros ingredientes e o gosto muda, né? E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é que eu acho que sim, dá pra arrumar, né? No quesito, tipo, das pessoas terem mais cuidado, né? Quando querem falar sobre fazer, no caso, um restaurante oriental, né? Era só pesquisar mais, como eu falei, entender um pouco mais da culinária, pesquisar a pronúncia de que região que e colocar certo, né? Você colocar as coisas certas, né? Não vai te matar, né? Mas infelizmente aqui no Brasil as pessoas têm essa mente fechada de que aqui só existe japonês ou chinês, aí acaba generalizando e nos restaurantes acabam colocando nomes japoneses quando nem é japonês o restaurante, é chinês ou coreano, né? É um pouco triste, mas é só para como vocês podem ver, né? Como que as pessoas veem, né? As pessoas acham que é tudo igual, mas é justamente isso que eu acho que ajuda ainda mais as pessoas terem essa mente de que tudo é igual, mas não é. Como eu falei, o gosto vai mudar, o alimento vai mudar dependendo da região do que estão replicando, né? Porque cada região também muda o ingrediente. Assim como aqui no Brasil tem comida que muda de região em região, nos países asiáticos, né? A mesma comida pode ter outros tipos de condimento, pode ser mais doce, pode ser mais salgado, pode ser mais apimentado, pode ser mais normal, né? Isso vai mudar de região para região, né? O importante é a pessoa replicar certo e colocar o nome certo, né? Não colocar o nome de outro país, enfim, de outra língua, como se fosse aquilo que tivesse certo de uma certa forma, né? Isso quando no caso, restaurante chinês e
coloca nome coreano, japonês, enfim, vocês entenderam, né? E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixem a opinião de vocês nos comentários sobre isso. Deixe, se você já percebeu, né, que o restaurante chinês tem nome das comidas japonesas ou vice-versa, né? Deixe nos comentários se você já comeu nesses restaurantes mais populares, né? E se você gostou do alimento. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Assistiu até o final. E até o próximo vídeo. Valeu, falou!